Você já parou para observar que nos últimos tempos, né, nos últimos anos, a sua vida mudou completamente? Uma série de sensações, o tempo passa mais rápido, uma série de coisas na sua vida se transformaram de uma forma absurda, tanto a nível fisicamente, como a nível mental, quanto a nível de sua vida material. Pois é, eu quero conversar com vocês hoje sobre isso. Esse aqui é o nosso último vídeo sobre uma jornada do despertar espiritual. É o 11º vídeo que a gente vai falar sobre os sintomas, né, o que muda efetivamente à nossa volta e dentro de nós nesse processo de despertar espiritual. E se você está caindo de paraquedas nesse vídeo, eu gostaria de convidar você a acessar a playlist completa. São 11 vídeos que vão ter um linkzinho aqui em cima para você acompanhar, tá, desde o princípio. Então, se está caindo de paraquedas aqui, acessa lá e começa pelo primeiro vídeo, tá bom? Antes de assistir esse vídeo aqui. O meu nome é Nando Pimentel e eu estou muito feliz de poder compartilhar esse conteúdo aqui com vocês. Vamos lá? Vamos juntos? Bom, pessoal, antes da gente começar a falar sobre os sintomas que acontecem conosco a nível físico, mental e a nível sistêmico na nossa vida, eu queria convidar vocês para o nosso atendimento fraterno, que ocorre toda terça-feira. Vou deixar um cardzinho aqui em cima para vocês entenderem o que ele é, tá certo? E aqui embaixo eu vou deixar o link para vocês solicitarem. O atendimento fraterno é um atendimento de cura, apoio espiritual, desobsessão, que o nosso grupo, semanalmente, às terças-feiras, das 20 às 20h45, realiza um trabalho que a gente faz para emanar boas energias junto com falanges extrafísicas, tá bom? Então são seres extraterrestres, seres do plano espiritual que nos apoiam nesse processo de apoio energético e cura. Então, pode contar conosco, o link vai estar aqui embaixo, toda terça-feira, para que vocês possam estar solicitando para você, alguém encarnado e alguém que você conheça, tá bom? E por último, o último recadinho é falar do livro Diálogos com Extraterrestres, né, que é esse livro aqui, ó, tá? Deixar o link aqui nas descrições, é um livro de canalização, é um livro de canalizações para os seres humanos aí da nova era, com mensagens e revelações para o novo ser humano, e o recurso desse livro apoia o nosso trabalho do Mosteiro Moderno, é uma das fontes de recurso aí do nosso, que ajuda a gente a viabilizar esses nossos conteúdos que a gente entrega para vocês, tá bom? Vou deixar o link aqui embaixo também, caso vocês queiram nos apoiar nessa jornada, certo? Então, pessoal, entrando no nosso assunto, né, eu gostaria de abrir uma tela aqui, certo? Para que a gente possa estar compartilhando esse conteúdo aqui com vocês, né? Porque esses sintomas físicos, mentais, emocionais, sistêmicos que acontecem conosco são muitos. E eu relacionei eles aqui de uma forma a conseguir entregar para vocês com uma estrutura, uma lógica e uma sequência, tá certo? Bom, esse aqui é o conteúdo de pesquisa, né? Eu acredito que é uma pesquisa que eu realizei e também das minhas vivências. E também tem muita coisa aí que eu observo que várias pessoas me procuram, várias pessoas me consultam, né, buscam o meu apoio, o nosso apoio aqui também do grupo do Mosteiro Moderno, com vários questionamentos acerca de experiências que elas vivem num processo de despertar espiritual. Então, tem muita coisa nessa apresentação aqui que eu vou fazer para vocês, que são vivências minhas, outras são vivências que eu observo que muitas pessoas passam, e cruzei com as informações que estão disponíveis em livros e na internet para poder estruturar e entregar para vocês. Então, vamos lá? Vamos bater esse papo? Bom, nesse primeiro slide aqui, né, conhece a ti mesmo e descobrirás o universo e os deuses. Sócrates. Essa é a filosofia aqui do Mosteiro Moderno. A gente entende que o processo de autoconhecimento, ele permite descortinar a nossa verdade cósmica, a nossa verdade sagrada. E o nosso propósito aqui no Mosteiro Moderno é fazer essa entrega para vocês, entregar conhecimento, entregar experiências, para que vocês possam validá-las e vocês possam criar a própria realidade sistêmica na vida, né, nessa jornada encarnada aí que a gente vive, essa experiência terrena. Bom, o primeiro sintoma aí que a gente pode colocar, eu vou pular um pouco aqui, são as mudanças drásticas que acontecem na nossa vida. Então, são diversas mudanças que
podem acontecer na nossa vida de formas até drásticas, e que a gente não entende que elas fazem parte de um processo de despertar espiritual. Então, assim, por exemplo, divórcio, mudança de trabalho ou emprego, mortes, né, o luto, perda de casa, doenças, né, que podem acontecer de formas isoladas ou conjuntas, às vezes nos colocam em situações de uma desconstrução total do que nós somos. Então, quebra completamente com os nossos paradigmas e com a nossa sensação de controle da realidade. Ou seja, tudo aquilo que, de repente, era mais importante para nós e mais a gente tinha apego, de uma hora para outra, a gente observa que aquilo deixou de existir e nós nos sentimos, de certa forma, incapazes e desconstruídos com relação àquilo que nos guiava, àquilo que nos norteava na nossa vida encarnada. E esse processo, apesar de ser muito doloroso, é um grande passo no processo de despertar espiritual que, com o passar do tempo, nós percebemos e nós conseguimos entender esse processo como algo necessário e algo importante na nossa jornada de despertar. E aí vem, né, apesar da gente trazer um sentimento de tristeza muito grande com relação a esses momentos, vem um sentimento de gratidão, porque a gente observa que a nossa vida começou a se transformar a partir daquele momento e que sem aquilo a gente não seria o que a gente é hoje. O ser humano, ele precisa da adversidade, das experiências, né, para poder se depurar e poder evoluir. Então, esse processo é muitas vezes coordenado e guiado pelos nossos guias e mentores extrafísicos, ou seja, são contratações, né, são planejamentos nossos de vida que a gente já fez em algum momento no passado, né, enquanto nós estávamos no plano espiritual, e em algum momento da nossa vida está programado para que a gente viva aquela experiência e para que a gente possa ser desconstruído, digamos assim, da nossa experiência material, para que daí a gente possa seguir a nossa verdadeira missão e propósito cósmico, tá certo? Então, apesar de ser um momento muito difícil, né, esses momentos drásticos na nossa vida, eles têm um valor incrível de amor e de propósito, tá certo? Então, se você perdeu alguém, está sofrendo muito, se você está passando por uma grande dificuldade financeira, uma grande perda, um divórcio, uma separação, né? Então, busque observar isso como algo necessário na sua vida e que, com certeza, vai te levar, em algum momento, para algo muito melhor. Libertação de padrões e transmutação de valores, né? Então, assim, a gente passa a ter uma vontade incontrolável de libertar-se, né? E a gente também cria uma certa intolerância a alguns padrões, principalmente padrões consumistas. Às vezes a gente passa a ter uma intolerância ao nosso emprego, ao nosso trabalho, à televisão, à informação que a televisão está passando para a gente, sistema social, né? Como tudo é estruturado, a gente passa a ter uma certa aversão a isso, e a gente também passa a observar pessoas e a considerá-las tóxicas, né? A gente possuía uma conexão por alguns valores, alguns sentimentos antes com essas pessoas, e depois a gente passa a observá-las com outros olhos completamente diferentes e a gente começa a querer se afastar. Então, assim, essas pessoas a gente quer que antes a gente queria perto, a gente passa a querê-las longe. Então, isso é uma grande mudança, né, que acontece na nossa vida. E a recomendação, quando isso acontece, é para que a gente faça, né? A gente aceite isso, que entenda que isso faz parte desse nosso processo e a gente permita deixar essas pessoas irem e também a gente se permita se afastar dessas pessoas sem culpa. Então, você não estar culpado com esse processo, você se permite, né, não gerar uma energia negativa e permite-se estar harmônico com essa energia cósmica sagrada universal e com esse fluxo dessa vida que está se abrindo para você aí, tá bom? Então, pode abandonar, deixa as pessoas irem, se afasta daquelas pessoas que, porventura, você sente que não são mais pessoas interessantes ou
pessoas que de repente você começa a sentir uma certa aversão, tá bom? Confusão mental, introspecção, inspiração, né? É muito comum nessa nossa jornada de despertar espiritual ciclos, né? Momentos de altos e baixos, sentimentos densos, sentimentos muito elevados, e, e nesse processo a gente às vezes não consegue ter clareza mental. E a gente passa até um pouco a duvidar dos nossos mentores e dos nossos guias e da nossa espiritualidade. Porém, confie e tenha paciência, porque esse processo de confusão mental, ele faz parte da nossa jornada, porque afinal de contas nós estamos aqui para viver experiências, tá certo? Introspecção, ou seja, você, mesmo que você seja uma pessoa extremamente extrovertida, você tende a querer estar mais sozinho, você tende a gostar mais da sua companhia e você tende a não querer mais estar na presença de outras pessoas como antes. Então isso é uma coisa muito normal. E por último, a questão da inspiração. Né? Nesse processo de introspecção, a gente começa a sentir, né, a observar alguns sinais como ideias que surgem na nossa mente, músicas, imagens que se fazem presente, e a gente começa a entender algum significado e alguma mensagem nelas. Então, confie nessas mensagens, nessas intuições que você vai estar recebendo, porque isso quase sempre é o plano espiritual, são os nossos coordenadores extrafísicos que estão nos intuindo a direcionar a nossa vida para o nosso propósito real, tá bom? Então vamos para o próximo ponto aqui, que é a percepção de tempo acelerado, né? Impaciência e premonição. Como você, nesse processo de despertar espiritual, vive muita coisa diferente, né? E a tua vida muda muito drasticamente em diversos aspectos, tanto sistêmicos, como eu já falei, a nível material, a nível físico, a nível emocional, a nível de saúde, a nível de alimentação, como a gente vai ver aqui adiante, a gente passa a ter a percepção de que o tempo está correndo muito mais rápido. Então isso é normal você estar sentindo nessa tua jornada, nesse teu caminhar, tá certo? Então, além dessa sensação de velocidade, como você percebe as coisas acontecendo muito rápido, também ter uma impaciência faz parte desse teu processo. Então, busca aceitar um pouco essa questão da tua impaciência, porque é normal que você se perceba impaciente, considerando que você acha que está tudo muito acelerado. Então, você também quer que as coisas aconteçam de uma forma muito mais rápida, porém, cada coisa tem o seu tempo. Então, além dessa sensação de velocidade, né, e impaciência que acomete a todos nós, pode ser uma consequência junto com a percepção de desconforto e incerteza. Ou seja, quando passamos a entender que não temos, a gente passa a entender que a gente não tem controle de nada, não é? Porque a gente observa que as coisas vão acontecendo muito à nossa revelia, e aí a gente passa a não se sentir controladores e detentores da nossa realidade, ou seja, é o nosso ego começando a ser desconstruído. Esse processo pode gerar uma sensação de insegurança e desconfiança com as nossas consciências superiores. A gente tem que buscar se manter firme nesse processo para que a nossa confiança nos nossos guias e mentores espirituais não seja abalado nesse processo. Então, esse sentimento de incerteza, a gente alia ele a um sentimento de premonição, que é a percepção de que algo pode acontecer a qualquer momento. E a gente passa a ter situações de ter visão de futuro. Isso pode criar dentro da gente um processo de ansiedade, ok? Então, apesar desse processo de ansiedade estar instalado, ele não vai mudar a realidade, ok? E essa realidade ela vai se materializar à medida em que o futuro for passando a ser o presente. Ou seja, o futuro, na realidade, ele está só no campo da ansiedade. Então, a gente precisa buscar trazer esse sentimento para o estado de presença, né? E não ficar, como a gente gera uma incerteza muito grande, gera um processo de ansiedade muito grande, a gente tende a ficar muito ansioso com o que vai acontecer lá na frente.
E é aí que a gente precisa trabalhar o nosso estado de presença, o nosso estado do aqui agora. Porque, na realidade, o futuro está no campo da especulação. Ele só vai ser verdade quando ele for o presente. Ou seja, o futuro ele não existe. Então, a gente precisa trazer o nosso pensamento e a nossa energia para o aqui e o agora. Revelações, despertar para a vida espiritual e nova visão de mundo. Né? Então, assim, a vida material, ela passa a parecer muito vazia e uma busca incessante por conhecimento se instala no indivíduo. A gente passa a confiar e entender que cada coisa apareceu a seu tempo para a nossa jornada de caminhar espiritual. Esse processo ele traz um sentimento de algo que ficou para trás e deixou de ser real. Um novo sentimento se instala, um novo sentimento de que algo novo está acontecendo, que esse algo novo sim é real e factível e está se descortinando diante de nós. Bom, a pessoa certa, o professor certo aparece nessa jornada de despertar espiritual. Então, a cada momento da nossa jornada, a gente, de acordo com a nossa capacidade de aprendizado e absorção, a gente vai recebendo os inputs necessários, né? A gente vai, as coisas vão sendo colocadas de presente na nossa frente, para que a gente possa ir absorvendo e maturando aquilo para que novos conhecimentos cheguem a seguir. Então, nada nos é colocado que a gente não tem condições de absorver e interpretar. E a gente precisa confiar nisso. A gente precisa confiar de que nada além do que nos é de condição é nos proporcionado a nível de informação de acordo com a nossa caminhada, de acordo com o nosso momento espiritual. Certo? Sincronicidade, né? Números iguais, acontecimento certo na hora certa, pensar em algo ou alguém e aquilo acontecer ou a pessoa te ligar, né? São mensagens que não nos são proporcionadas e temos de buscar seus significados. E isso nos proporciona orientação de que as coisas estão no caminho certo. A sincronicidade é uma questão que eu observo que acontece com muitas pessoas, né? Essa questão de observar números, essas coisas todas, acontecem com muitas pessoas, não acontecem muito comigo, porém é algo que eu realmente creio que faça parte desse nosso processo de despertar espiritual, e é por isso que ele está aqui como número 7. Sentimento de unicidade, maior ligação com a Terra e outras pessoas. Né? Então, assim, a conexão com todo, a gente passa a ter uma sensação de conexão com todo, e em nossa volta, e se estabelece uma comunicação. E isso gera um sentimento de pertencimento e unicidade com as diversas manifestações e ciclos da vida manifesta. E isso nos permite sentir e presenciar padrões universais de consciência e suas características de unicidade, entre elas as leis universais e a geometria sagrada. A gente também sente os animais domésticos parecerem muito mais humanos, né? E a percepção da energia das plantas se desenvolve e o medo por muitos animais se desaparece. Ou seja, a gente passa a ter o sentimento de unicidade e entender que tudo está interligado, interrelacionado, que nós fazemos parte de algo muito maior. E conhecimentos como as leis universais e a geometria sagrada nos são apresentadas aí para que a gente possa observar que tudo é regido por uma energia superior. Sentimento de alegria, bênção e propósito, né? Então, assim, uma sensação de paz, júbilo, compaixão, empatia e amor incondicional são sentimentos que afloram junto com o sentimento de gratidão e permitem a comunhão e alinhamento com frequências superiores crísticas. Ou seja, à medida em que a gente permite essa retroalimentação, essa troca de energia de uma frequência alta por outra ainda mais alta, né? A gente vai se retroalimentando e a gente vai alcançando novos níveis de frequência, novos níveis crísticos existenciais. Então, e a sensação de alegria, né, e de bênção é muito grande, e isso está relacionado com a gratidão e de norte de propósito. Ou seja, a partir do momento em que a gente sente essas energias, a gente passa a trazer esses sentimentos para a nossa vida presente, para a nossa vida material, né? A gente começa a entender que a gente está no caminho certo e que o nosso propósito real
efetivamente se descortinou para nós. Então, junto com essa questão do propósito, né, tem novas aptidões, dons e conhecimentos da própria essência. A gente passa a ter novos conhecimentos, a gente passa a ter novas facilidades, né? Então, a gente passa a ter um sentimento de estar a gente tem um sentimento de estar alinhado e sentindo-se a consciência crística. A gente passa a fazer parte dela. E ele é acompanhado de novas aptidões, como o conhecimento da nossa própria essência. E estes dons estão quase sempre relacionados à recuperação da saúde, da nossa vida, do trabalho, passa a ser alinhado ao nosso propósito superior, e a gente deve sempre deixar esse processo fluir com leveza e gratidão, mesmo que em algum momento a gente seja permeado de dúvidas e de uma névoa que pode se estabelecer, porque essa névoa e essas dúvidas também fazem parte do nosso processo. Mudanças no sono. Então, ao deitar, né, a gente pode sentir um calor muito grande nos pés ou sentir um frio muito extremo. E a gente também passa a ter interrupções constantes a cada 2 horas aí no nosso sono. E além daquele despertar às 3h15 da manhã. Ou seja, todo esse processo ele tem uma relação com as nossas atividades espirituais e com a energia que a gente está acessando a partir de um processo de despertar espiritual. A minha sugestão nesse processo é a gente se habituar a ele, mas caso isso passe a interferir na nossa vida diária, você pode, em oração, ou se você tiver um canal aberto com seus guias, pedir, né, para que você tenha momentos reparadores de sono, para que você possa se recuperar para ter um dia mais pleno e mais desperto, tá certo? Porém, esses momentos em que a gente desperta ou em que a gente tem sensações diferentes ao longo do nosso sono tem a ver com o aumento da nossa sensibilidade e dos nossos canais de comunicação e inter-relação com o plano espiritual. Abertura do chakra coronário. Então, a gente pode desenvolver uma sensação de energia correndo, né, de cima para baixo, do topo da nossa cabeça até a base da nossa coluna. Essa sensação pode causar um certo desconforto e gerar angústia ou preocupação, mas ela significa que a gente está sendo aberto, significa que a nossa energia ela está fluindo a níveis mais sutis e em uma frequência mais alta. Portanto, a gente não tem que se preocupar com essa sensação e buscar ser grato a ela. Aumento da sensibilidade. Como a gente passa por esse processo de abertura energética e dos chakras superiores, a gente passa por uma inconstância emocional. A gente passa a ser uma pessoa muito mais sensível, né? Ou seja, a gente tem uma sensação de depressão, uma sensação de euforia, e essa alternância, né, significa também a abertura de chakras superiores da nossa existência, no caso aí do chakra cardíaco. E esses sentimentos aflorados, a gente deve buscar aceitá-los, abraçá-los, acolhê-los e libertá-los, né, quando necessário, quando eles estiverem sendo aflorados, para que a gente possa transmutá-los. E processos depressivos, em geral, são relacionados com sentimentos passados, ligados a trabalho, coisas e sentimentos que não mais fazem presentes e que temos dificuldades de libertar. Evitar direcionar esse sentimento para qualquer pessoa que seja. Tá? Muito provavelmente a gente está passando por um processo de transmutação de energias passadas para que em seguida a gente possa liberá-los. Então, nessas situações, além de você fazer o exercício de buscar trazer essa energia e deixá-la fluir pelo corpo e libertá-la, técnicas como Ho'oponopono, né, Theta Healing e mesmo terapias com psicólogos podem ajudar bastante nesse processo de libertação dessas energias e sensações e sentimentos. Mudança nos hábitos alimentares. O nosso corpo pode vir a solicitar outros alimentos e você se sentirá compelido a mudar sua dieta. Isso está relacionado à sua mudança de frequência. A gente tem que buscar se alimentar, né, de outros alimentos, observando as questões energéticas de cada um e buscar
ver como é que a gente vai estar se sentindo após essa alimentação. Como essa alimentação, essa mudança da alimentação é muito comum, como a gente muda a nossa alimentação, também é muito comum que a gente mude o nosso peso para cima ou para baixo, de acordo com esses nossos hábitos adquiridos. Então, a gente tem que observar sempre o nosso peso para que a gente mantenha a nossa saúde ok. E, nesse momento, a gente também poderá desenvolver alergias e intolerâncias, né? Bem como mudar o nosso paladar. Isso ocorre pela mudança da nossa sensibilidade e a gente começa a liberar certas toxinas, ou seja, a gente passa a ter certas intolerâncias a alguns alimentos. Então, buscar emanar boas energias, orando e abençoando os nossos alimentos, é um caminho para que o nosso campo energético seja transmutado e dos alimentos também, e para que esse alimento alcance o que de fato o seu organismo necessita em harmonia com a sua frequência em transmutação, tá bom? Então, todo esse processo do alimento, ele é muito interessante na nossa jornada de despertar. Muitos daqueles alimentos que nos eram muito bons em alguns momentos deixam de ser e a gente passa até a desenvolver situações de saúde contrárias a eles. Porque o nosso organismo, o nosso campo energético não passa mais a tolerar aquele tipo de frequência, aquele tipo de vibração que o alimento proporciona. Amplificação dos sentidos, visão, audição, paladar e olfato. Nós podemos passar a desenvolver a visão de aura, pontos reluzentes, e a gente também pode desenvolver perturbações na visão, né? A gente pode começar a enxergar algumas coisas de forma muito rápida e a gente não interpretá-las de uma forma muito clara. E a gente também, ao fechar os olhos, a gente pode começar a ver formas geométricas, luzes ou formas. E com os olhos abertos, pode desenvolver uma faculdade de ver as cores muito mais vívidas, né? E a gente observar tudo com muito mais intensidade. Além dessas questões da visão, né, sensações de ser tocado e de perceber a presença de indivíduos no nosso quarto e em nossa volta se fazem muito presentes nesse processo. Então, ao perceber, né, e sentir essas experiências, a gente tem que buscar se conectar com o nosso eu superior, guias e mentores, para que o nosso campo energético esteja protegido e a gente tenha certeza de que essas experiências serão sempre de crescimento consciencial. Então, também é comum, né, com esse processo de amplificação dos nossos sentidos, a gente passar a ter uma certa intolerância a alguns sabores, né? E isso está relacionado a produtos químicos, agrotóxicos e conservantes. Em contrapartida, alguns alimentos podem ter sabores muito realçados, de forma muito intensa, e pode ser uma experiência muito gratificante. Outro sim, né, e por último, o olfato pode ser amplificado e permitir que fragrâncias sejam sentidas de forma muito mais intensa e sutil. Ou seja, os nossos sentidos eles são ampliados em todos os sentidos. Visualizações interdimensionais. A percepção e experiência de realidades interdimensionais pode ser proporcionada com certa frequência. O que eu estou querendo dizer com isso aqui é que a gente pode ser, a partir do momento que a gente tem uma conexão com os nossos guias e mentores e a gente faz trabalhos cotidianos com essas consciências, eles podem nos permitir ter acesso a realidades paralelas. Ou seja, a gente pode ter acesso a realidades interdimensionais para que isso nos auxilie no nosso processo de expansão de consciência e a gente possa introspectar essas informações. Vertigens, né? Vertigens podem ser sentidas, comigo eu sinto a todo momento, por transmutações energéticas como limpeza de memórias e realinhamento energético dos chakras. Uma boa alternativa para tentar amenizar esta sensação, a recomendação é comer proteínas, alimentos que aterram, e utilizar sua intuição para saber o que comer, sem julgamentos do que é bom ou mal, buscando as necessidades energéticas pontuais do seu corpo. Oscilação de energia entre vigor e cansaço, né? Mudança de energia entre um extremo vigor e um extremo cansaço, dentro de um mesmo dia, né, pode ser algo muito comum. Ou seja, você pode acordar muito disposto e ao longo do seu dia sua energia cair drasticamente. E isso tem a ver com o processo de despertar espiritual.
E a recomendação é que a gente busque se adequar a essa oscilação, veja quais são os nossos picos energéticos e aí a gente busque alinhar as nossas atividades de acordo com esses momentos para que a gente possa estar em harmonia com esse nosso processo e com essa nossa jornada. Mudança em processos meditativos e de oração. Ou seja, a gente pode, no início de um processo de despertar espiritual, ter meditações muito longas e orações muito intensas, e com o passar do tempo, essas nossas experiências elas podem ser muito mais simplificadas e muito menos adensadas. Isso acontece porque, com o passar do tempo, nós já vamos agindo, pensando e vibrando a frequência dessas nossas consciências crísticas que nos acompanham. À medida em que a nossa frequência ela vai se sutilizando, a gente vai tendo menos necessidade da conexão a nível de meditação e de oração. Porque o tempo em que a gente leva para alcançar esses momentos passam a ser muito mais rápidos. Então, a gente não precisa de tanto tempo assim do nosso dia nesses nossos processos de meditação e conexão. Rejuvenescimento. Bom, à medida em que a gente se desenvolve consciencialmente, trabalha e se liberta de energias que estão presas e precisam ser transmutadas, a mudança no processo de observar a vida, os problemas, né, ela reflete esse processo em harmonia energética que impacta diretamente nos nossos chakras que regulam o funcionamento do nosso organismo, na saúde e na renovação celular, proporcionando assim um aspecto mais jovial e longevo. Ou seja, despertar espiritualmente, pessoal, ajuda a pele, né? Ajuda a gente a ficar com a nossa pele, com a nossa cutis aí, o nosso ar mais jovial, tá certo? Com certeza nos auxilia. Por quê? Porque a gente passa a estar alinhado, né, energeticamente, e automaticamente o nosso corpo, a nossa frequência, a nossa célula, as nossas células, o nosso organismo passa a responder de uma forma harmônica com a nossa frequência. Projeção astral e sonhos vívidos. Quando a gente passa por um processo de despertar espiritual, eu já vi algumas pessoas falarem que acham que a projeção astral é o grande ápice de um processo de despertar consciencial. Talvez alguém queira me bater falando isso aqui, mas na minha percepção, o processo de projeção astral é um processo inicial, aonde a gente passa por diversas experiências em alguns momentos da nossa vida, certo? Para que a gente possa validar o plano espiritual e a nossa relação com os nossos guias, nossos mentores, e a gente possa observar e vivenciar a plenitude da existência, né? Entender que ultrapassa a nossa vida material. E em determinados momentos da nossa vida relacionados ao nosso processo de despertar espiritual, a gente passa por episódios de projeção astral, e esses processos de projeção astral podem durar anos, né? A gente pode passar anos fazendo episódios frequentes de projeção astral, e posteriormente os episódios de projeção astral eles ficam limitados a situações específicas em que a gente precisa desenvolver algum trabalho pontual. Alterações eletromecânicas e eletrônicas em sua volta, né? Ou seja, lâmpadas que queimam toda hora, equipamentos elétricos que param de funcionar, computadores, carros começam e param de apresentar alterações de funcionamento. Isso ocorre pela mudança forte do nosso campo energético, principalmente se a gente é ancorado por consciências crísticas de nível muito superior. Então, para lidar com essas situações, a gente deve pedir a proteção, pedir para que esses equipamentos sejam também protegidos e que nossa frequência seja preparada para poder interagir com esses equipamentos de forma a evitar alterações e problemas na nossa vida do dia a dia. Comunicação com os espíritos, guias, mentores e consciências extraterrestres. Canalizar informações, falar, conversas telepáticas, visualizar, trocar informações com seres de nível superior são frequentes no processo de despertar espiritual.
né? E cada vez mais pessoas, cada vez mais de nós, com esse processo da transição planetária, estamos sendo ativados com relação a esse processo. Ou seja, quando eu falo aqui mentores e extraterrestres, pode-se entender que esses mentores sejam extraterrestres ou não. Tá? Eu falei aqui, colocando aqui que esses espíritos também podem ser os nossos guias, ou podem ser os nossos mentores, ou não. Né? Podem ser apenas espíritos que, uma vez que nós estejamos com o nosso campo frequencial aberto, a gente possa ter acesso, mas eles não representam guias ou mentores, ou eles podem ser, sim, os nossos guias e mentores. E assim como presença de extraterrestres, né? Extraterrestres fazendo trabalhos específicos conosco, fazendo trabalho de orientação ou não, tá certo? Então você passa a vivenciar e a experimentar o convívio dessas consciências a nível psíquico e físico. E ou físico, tá? Pode acontecer ou não, as duas formas. Então, manifestação física de pensamentos e desejos. Uma vez que a gente está hiperconectado com a nossa consciência crística sagrada e a gente começa a acessar a níveis frequenciais muito superiores, a gente começa a co-criar a nossa realidade. Então, a gente precisa observar que a materialização dos nossos pensamentos e desejos começam a ocorrer com frequência, aí de forma muito intensa. E a gente tem que aí tomar cuidado redobrado com a nossa frequência e com os nossos pensamentos, tá certo? Para que a gente tome cuidado com o que de fato a gente vai estar co-criando, a gente vai estar criando nessa nossa realidade material. Tá bom, pessoal, eu relacionei aqui esses 24 pontos, né, que seriam, para mim, os principais pontos de um processo de despertar espiritual a nível de mudanças físicas, mudanças energéticas e mudanças na nossa vida a nível sistêmico, a nível material. Então, para quase todos esses pontos eu vivencio ou vivenciei ele em algum momento e por isso que eu quis compartilhá-los com vocês. Alguns pontos específicos eu não vivi, porém, nas minhas pesquisas e na minha relação com diversas pessoas que passam pelo processo de despertar espiritual, eu acho que é extremamente necessário, eu achei que era extremamente necessário eles estarem relacionados aqui nesse material, tá bom? Então, todo esse conteúdo que a gente está conversando aqui e está discutindo, ele tem o propósito de nos auxiliar na nossa jornada de despertar, né, para que a gente não se perceba um peixe fora d'água e sim um peixe dentro d'água, para que a gente se perceba navegando no mar, num oceano de conhecimento e de união com a nossa consciência crística, tá? Então eu queria compartilhar um texto, né, sobre uma frase sobre isso, que eu escrevi recentemente, que é: estamos em uma jornada, não sabemos ao certo aonde ela levará, mas não importa, eu quero viver o agora. O amanhã, quando chegar, será o agora, e o agora será o que eu vou levar nas minhas memórias quando o amanhã chegar. É isso, pessoal, muito obrigado. Se vocês gostaram desse vídeo, né, eu gostaria de convidar vocês a curtir aqui o nosso canal, compartilhar, deixar o joinha, colocar a tua pergunta aqui embaixo, porque o nosso próximo vídeo vai ser a live, né, vai ser a live do Despertar Espiritual, vai ser uma live que a gente vai tirar todas as dúvidas com relação a esse conteúdo. E a gente tem a nossa página do Facebook, do Instagram, né, eu queria convidar vocês também a estar curtindo, estar assinando aqui o nosso canal, estar ativando o sininho para receber as notificações, caso vocês estejam gostando desse material que a gente está disponibilizando com muito, muito, muito amor nessa nossa empreitada aí do Mosteiro Moderno. Então é isso, pessoal. Muita paz, muita luz. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.